Gabriel, estou contigo. Bom, então, hoje temos aqui o Nuno da Silva e o Roberto Martini. São dois elementos que, de algum modo, estão ligados a um livro que a Bamboal acabou de lançar, que é este, o Pedagogia da Cooperação. E é no âmbito deste livro, do Pedagogia da Cooperação, que nasce agora em Portugal, que nós vamos falar e trocar algumas impressões de uma forma livre, espontânea, simples, mas não queria deixar de realçar o perfil do Nuno da Silva, que, enfim, ele diz que é alguém que está a experimentar trabalhar sem categoria profissional, um economista recuperado, ativista, facilitador, consultor, pai de gêmeos. E pronto, o Nuno, além da curadoria na rede de emergências, o Nuno está a coordenar, ou esteve a coordenar, uma cimeira online sobre a transformação de conflitos para a Transition Network, e é membro ou anfitrião de uma comunidade de práticas reflexivas, membro da Art of Hosting de Portugal, membro fundador da FESCUP, a primeira cooperativa de finanças éticas, e membro da pool de formadoras do Conselho da Europa. O Roberto trabalha no projeto da cooperação e tem uma bagagem bastante significativa, já a longa bagagem no âmbito do projeto da cooperação e portanto, vai-nos ajudar aqui a entrevistar o Nuno da Silva e fazer a ponte entre o livro e aquilo que o Nuno da Silva faz e aquilo que ele vai trazer. Eu lembro-me só que a Bamboal Portugal publicou o Design de Culturas Regenerativas, isto por sequência e por ordem, o Esperança Ativa, de Joanna Macy, e agora, mais recentemente, o Pedagogia de Cooperação, e em breve vai sair com outro, que é Economia, Consciência e Abundância, do Paulo Roberto da Silva, e, por fim, em português, o Liderança Regenerativa, de Jill Hutchins, que também vai sair no início do próximo ano. E é neste âmbito, com estes trabalhos que nós temos estado aqui a desenvolver, e queríamos muito manter este ritmo de conversas em que, de alguma forma, ilustram os livros que nós trazemos, e faz-nos todo sentido, neste caso, no caso do Pedagogia de Cooperação, trazer a pessoas que praticam e fazem já parte dessa cooperação em Portugal. E o Nuno da Silva é um exemplo. Nuno da Silva, o que estás tu a fazer neste momento? Diz-me em síntese o que é que estás a fazer neste momento, que acho que é importante. Obrigado pelo convite, Gabriel, Roberto, um prazer estar a conversar convosco. Eu estou a criar com dois colegas, como tu sabes, uma empresa que se chama Portágua, que visa trabalhar o desenvolvimento regenerativo em Portugal. Estamos a fazer trabalho com uma empresa da região do centro do país, na área do setor alimentar, e estamos a fazer também trabalho com o Instituto de Portugal de Turismo, a apoiá-los, a suportá-los no processo de desenvolvimento deles para conseguirem começar a pensar o desenvolvimento das organizações, das instituições, o seu trabalho, numa perspectiva de sistemas vivos e, portanto, como é que eles podem pensar o negócio e pensar a atividade das instituições numa lógica de gerar valor nos diferentes espaços, sistemas onde eles estão a interagir, de uma forma que beneficie, que seja um ganha-ganha-ganha para empresas, para pessoas, para os ecossistemas, portanto, para que a vida possa encontrar um lugar em cada lugar para ser mais viável, ter mais vitalidade e possa continuar a evoluir. Nós estamos a ser chamados a esse trabalho. Nós estamos a aprender como é que se faz este trabalho com os americanos de um grupo chamado Regenesis, que estão a fazer este tipo de projetos há mais de 30 anos. E estamos também num processo de aprendizagem, porque temos que construir toda uma série de aprendizagens que nos levam a pensar de uma forma linear, determinista. Enfim, nós temos em nós próprios as limitações e as capacidades para lidar com os desafios atuais, e nós estamos a tentar ajudar as pessoas, no fundo, a trazer à vida aquilo que querem e que não sabem ainda bem como fazê-lo. Roberto, se quiseres trocar algumas palavras sobre ti e sobre aquilo que o Nuno acabou de dizer, seria interessante. Atualmente eu estou envolvido num projeto chamado Facilitadores de Diálogo, aqui no estado de São Paulo, aqui no Brasil, que é um projeto que
tem como foco formar jovens na escola, o que a gente chama aqui no ensino fundamental 2, né, que é referente ao 6º ao 9º ano, formar jovens a partir da visão transformativa do conflito, a partir da comunicação não violenta, para dialogar, para apoiar outros jovens, amigos, estudantes que, por algum motivo, estejam vivendo uma situação de conflito. Então, vamos dizer assim, em linhas gerais, são jovens que estão preparados para terem conversas difíceis com colegas que estão vivendo momentos difíceis, né? Vamos dizer assim, eu estou muito apaixonado por esse tema. Aqui no projeto Cooperação também estou envolvido com temas relacionados a desenvolvimento de colaboração em grupos, em equipes. E sou educador também, estou bem envolvido com esse cenário da educação também aqui no Brasil. E uma grande honra estar aqui conversando com vocês, sabendo um pouquinho mais da história de vocês, o que vocês fazem. E estou celebrando essa oportunidade de conversar com o Nuno sobre o livro Pedagogia da Cooperação e sobre os conceitos da cultura regenerativa que tem me chamado bastante atenção. Nós estávamos antes de iniciar a gravação, a ter aqui uma conversa imperdível e que eu, infelizmente, não carreguei no botão de gravar, mas acho que podíamos recuperar, de algum modo, essa conversa que trazias, Roberto, e que já estavas a fazer a ponte com o Nuno, e se calhar iniciava por ti o que vês, de uma forma mais específica, do tema da regeneração, que hoje, do meu ponto de vista, está muito evidente e está cada vez mais vivo nas pessoas, e se calhar começávamos exatamente por aí, pela regeneração, e o que tu vês que essa prática da regeneração tem a ver com o livro da Pedagogia da Cooperação, e se calhar, Nuno, seguias depois esse trilho e íamos ver para onde é que a conversa nos leva. Ok. Eu identificava assim, as diferentes metodologias e abordagens que a gente vem observando nos últimos anos, né, que vem ganhando força, né, como o World Café, o Open Space, o Dragon Dreaming, o Art of Hosting, os jogos cooperativos, as danças circulares, a comunicação não violenta e tantas outras, né? E conhecendo um pouco mais esse conceito de cultura regenerativa, a visão que me vem é que a cultura regenerativa talvez seja uma casa para todas essas abordagens, né, que surgem, ganham força e apoiam grupos assim com muita potência, né, com essa ideia de algo que aglutina mesmo, né? Porque talvez a função de todas essas metodologias tenha mesmo esse caráter regenerativo, né? Que é fazer talvez uma transição de uma sociedade bastante apoiada em princípios da dominação e da competição, né? Para uma sociedade bastante apoiada no princípio da cooperação e da parceria. Então, eu celebro assim, esse termo e faz total sentido para mim e coloco dentro dessa casa, né, a pedagogia da cooperação como mais uma abordagem bastante potente nessa direção de regenerar as relações, de ajudar grupos a identificarem diferentes formas de se relacionar, de construir coisas juntos, né? Então, em síntese, talvez seja essa casa assim que agrupa tudo isso que está acontecendo, né? Isso faz sentido para você, Nuno? Tem a ver para você? Sou completamente. Esta conversa liga muito com um pouco a minha história de vida, porque eu estudava economia aqui na Universidade do Algarve e estava assim um pouco desencantado com a vida, com o rumo que a sociedade levava. E dei por mim, em 96, a meio da década, conectar-me com movimentos associativos juvenis e abrir-se todo um mundo de possibilidades para mim de participação e de envolvimento que me traziam para um lugar de ator participativo e não de mero observador ou vítima das circunstâncias, não é? Então isso foi uma grande transformação para mim. E comecei na altura a refletir muito sobre esta questão de facto, nós crescermos num mundo à base construído sempre na separação, na competição, na escassez e, portanto,
ou tomas o que é teu ou alguém vai tomar, e toda esta racional que deixa-nos, em termos de psique muito, muito transtornados, nos deixa marcas. Então eu sinto que uma boa parte do meu trabalho adulto, de profissional e pessoal, tem sido muito desconstruir isso. E fui explorando diferentes práticas, porque fui-me apercebendo desta coisa de como é que é aprender através do jogo, de uma forma colaborativa, uns com os outros. E nos últimos anos, depois de muitas experiências, de muita exploração, encontrei no desenvolvimento regenerativo e nesta ideia de culturas regenerativas uma casa, um guarda-chuva onde pudesse trazer tudo o que tinha sido experiências, porque eu sou um bocado generalista, sou interessado por tudo na vida, de tudo o que tinham sido diferentes experimentações e diferentes explorações na minha vida pudessem, de certa forma, convergir neste grande guarda-chuva que é o desenvolvimento regenerativo e este todo movimento de regeneração que está a emergir como grande força. Eu penso também fruto do entendimento do quão desvirtuado foi a ideia de sustentabilidade e o conceito de sustentabilidade, e portanto percebermos que sustentar já é uma ideia que não serve por si só e não nos vai levar a um sítio melhor com o que nos encontramos. Então sim, pá, sinto-me muito, muito em casa com tudo isto e penso que se conecta muito. Agora, eu apercebi-me também, e se calhar isto para lançar um pouco mais a conversa, tenho muita curiosidade para como é que foi, o que é que tu pensas sobre isso, Roberto, fruto do teu trabalho e do trabalho que tiveste com o livro. Eu comecei a sentir a determinada altura que, por um lado, na Europa há um foco muito grande nos métodos e nas metodologias, e isso é um problema, no sentido em que quando nós nos focamos só no método, sem que o método seja vivido de uma maneira fluida e orgânica em nós e naquilo que fazemos, se é só uma reprodução de um formato, de uma fórmula, ele perde vida e, portanto, torna-se mais uma manifestação da forma de fazer e de pensar que nós estávamos a falar que temos que mudar, não é? Aquela forma determinista que é assim, eu estou certo, isto é que é a melhor maneira de fazer. Eu acho que nós temos que olhar para as metodologias, para os métodos como instrumentos que ajudam-nos a pensar e a refletir de uma maneira mais viva, mas não substituem essa forma viva de pensar e de estar no mundo em constante movimento e em que nós constantemente questionamos e reconfiguramos as práticas, porque senão elas tornam-se mortas, e há muitas experiências disso, de gente que cria metodologias e depois os seguidores acabam por cristalizá-las e elas acabam por se tornar que já não servem, está-me a faltar agora a palavra, mas que deixam de servir. Então eu penso que isto que queria dizer, isso é um lugar super importante de ponto de partida, que é o mais importante, é irmos tendo questões e irmos explorando com um lugar de curiosidade e de abertura novas soluções para os desafios que encontramos, ou novas abordagens, nem diria soluções, novas abordagens, porque uma das grandes desafios atualmente é todo o tipo de rigidez, seja rigidez conceptual, rigidez prática das metodologias, rigidez nas ideias, rigidez na forma de fazer, tudo isso está-nos a levar para um lugar estanque em que nós reproduzimos soluções que não satisfazem ninguém. Eu acho que eu digo isso várias vezes que converso com o Gabriel, nenhum de nós acorda de manhã a pensar, vou fazer mal aos outros e vou fazer mal ao planeta, vou deixar o meu lugar pior que o que ele está. Mas, na prática, todos estamos todos os dias a fazer um pouco disso. Então é um grande desafio, não é? Como é que invertemos isso? E isso acho que exige de nós mudarmos padrões e trazermos novas possibilidades e experimentarmos num lugar de não saber. Na verdade, nenhum de nós sabe muito bem como desatar este novelo em que estamos e temos uma ideia de que futuro é que queremos viver, mas como fazer o caminho até lá é uma incógnita, porque é muito mais complexo e é muito mais coletivo, não implica só decisão pessoal, não é? Então pronto, era isso, queria trazer essas provocaçõezinhas para a nossa conversa. Eu gosto disso que você fala, assim, né? A gente não tem muita clareza assim do caminho, né? Mas acho que alguma certeza nós temos, né? Quer dizer, esse é um percurso coletivo, né? E sobre essa ideia de um engessamento, né? Aqui no Brasil a gente usa muito o termo focalizador, né? Que é a pessoa que
cuida do processo, né? Não sei se vocês usam esse termo aí também, né? Alguém que focaliza um processo, né? Que está cuidando de um grupo e tal, né? Vocês costumam usar? Não é muito usado. Não usamos focalizador, usamos mais coordenador ou gestor, tá? Essas palavras assim também dizem do lugar onde se age, não é? Mas o focalizador não é uma palavra que nós usemos. Muito interessante. Esse papel do focalizador é o papel de alguém que vai coordenar, então, um processo num grupo, né? É um consultor que se dirige a um grupo e vai desenvolver um processo, enfim. A pedagogia da cooperação ela tem uma provocação que é uma inversão assim curiosa de uma visão engessada de que esse coordenador, esse professor, esse consultor, ele sabe tudo, né? Então ele chega num grupo, numa comunidade, num lugar, e ele, como sabe tudo, vai dizer para as pessoas o que elas devem fazer. E essas pessoas que não sabem o que devem fazer, porque conhecem pouco, vão ouvir esse consultor, esse coordenador, sobre o que elas precisam fazer para mudar, né? Para melhorar, enfim, né? Então, a pedagogia da cooperação tem uma inversão muito curiosa, que é o focalizador, o coordenador, é alguém que está a serviço do grupo, e a própria metodologia está a serviço do grupo. Então, o coordenador é mais alguém que facilita o processo do grupo a partir de uma abordagem, a partir de uma metodologia, do que alguém que tem todas as certezas. Aliás, o processo da pedagogia, em muitas situações, a gente está aberto a viver as incertezas. Então, é saber que você não tem controle de praticamente nada, você não controla as coisas, e que o grupo vai dando fluidez, né? E tem algo assim que é precioso na pedagogia, que é o que movimenta a experiência do grupo, o que está no centro da experiência coletiva, são as inquietações que o grupo traz sobre um determinado assunto. Então, muito mais do que alguém que traz as respostas. Então, Nuno, Gabriel, vocês querem aprimorar tais e tais situações? Então, na empresa, na comunidade de vocês ou na família, enfim, então façam isso, isso e isso. Então, o processo se inverte e o coordenador, o facilitador, ele cria espaço para ouvir quais são as inquietações que as pessoas têm sobre esse tema, né? Por exemplo, colaboração, por exemplo, comunicação, e aí vai, né? Então, esse para mim é um chamado explicitamente para o coletivo, para a experiência coletiva. Saber que a resposta, a solução não está numa mente brilhante que sabe tudo e vai dizer para os outros que não sabem, mas sim as respostas, as soluções estão entre nós, estão no espaço coletivo. E isso é um bom desafio para essas culturas que costumam celebrar, valorizar, endeusar alguém que sabe, né? Alguém que tem o diploma, alguém que fez tal experiência. Então, enfim, faz sentido isso? Olha, faz super sentido. Eu estava a pensar uma coisa que se calhar é importante mencionar, que às vezes se perde um pouco nestas conversas, é que tem a ver com este tema tanto da cooperação como da regeneração como um guarda-chuva, é que parte do trabalho que nós estamos a fazer de transformação cultural, no sentido de um lugar de colaboração, de competitividade e de separação e de escassez para um lugar diferente de colaboração, de entender que a vida é essencialmente colaborativa, não é? E eu lembro de ouvir alguém dizer que o universo, no fundo, é uma grande história de amor, e isso fazer muito sentido para mim, não é? Porque nós, quando olhamos para o universo, o espaço vazio e os processos de destruição são grandes, mas são muito mais os processos de aproximação, de atração da matéria e da criação de infinitas possibilidades. Mas uma coisa que para mim é super importante é dizer que uma grande parte da aprendizagem tem a ver com desaprender também e tem a ver com conectarmos com uma sabedoria que já existe e que é tão antiga quase como o mundo. Porque eu acho que tu provavelmente sabes isso melhor do que eu, porque vocês no Brasil, apesar de tudo, têm mais contacto com culturas orais, com culturas indígenas, ainda com uma relação muito forte com a natureza, e nós aqui em Portugal, nós já fizemos um caminho cultural e de evolução da sociedade em que nós
temos que fazer um esforço muito grande para recuperar uma certa indigeneidade, uma relação mais profunda com o território que estamos no processo de fazer. E eu penso que toda esta conversa é uma reinvenção, é um recriar de tudo isso que já estava presente no passado e que eu quero muito honrar, porque às vezes a noção é que os povos indígenas são povos primitivos, e eu acho que estamos num lugar da sociedade em que estamos a ser convidados a ir para um lugar de humildade e de perceber que toda a evolução ocidental e deste mundo desenvolvido trouxe-nos muita coisa boa e muita evolução em diferentes níveis, mas chegou a uma parede, chegou a um ponto limite em que agora temos que olhar para trás e ver quem é que está no planeta neste momento que conseguiu manter essa relação e esse olhar vivo e de interconexão profunda e trazê-los para a baila, dar um lugar de frontal para eles, porque é com eles que nós vamos aprender, até porque eles passaram por tipo de catástrofes e de cataclismas que nós estamos agora a ver que vamos passar e não estamos preparados para isso, porque nós, homem branco, ocidental, temos uma história nos últimos centenas de anos de sempre de crescimento contínuo e de desenvolvimento e, portanto, o tipo de colapso que nós estamos a começar a sentir agora é algo que nos é alheio, que mete muito, muito medo às pessoas e que causa uma série de outras vozes mais difíceis de lidar na sociedade, mais conservadoras, mais extremistas, estão muito vivas agora e também no Brasil, estão em todo o mundo, são um reflexo do momento de mudança. Nós temos que cuidar disso, então para mim trazer mesmo colaboração e tudo isto que estamos a falar é um lugar central, porque não vamos ter hipótese de passar isto de uma outra forma saudável que não seja através da colaboração e da profunda sentido de conexão entre nós, os seres humanos, e com o planeta, com a natureza à nossa volta, da qual fazemos parte, para encontrarmos um outro papel para o ser humano, que não seja este de extrator, enfim, quem acha que tudo está ao seu dispor para seu belo prazer. Faz total sentido essa tua fala, Nuno. Acho que olhar para trás assim e reconhecer os saberes ancestrais, acho que é uma boa orientação para esse homem que chegou numa parede, né? E essa evolução parece estar cada vez mais truncada, né? Assim, né? Tivemos muitos ganhos, né? Mas a sociedade, de muitas formas, dá sinais de que esse modelo que a gente adotou ele não funciona, né? Talvez porque a síntese da escolha que a gente tem feito, né? Eu falei agora há pouco em dominação e competição, né? A síntese dessa escolha acho que é bastante incoerente com a nossa vocação original, né? Acho que a nossa vocação original é um convite para parceria, para cooperação, para as relações de solidariedade, de pertencimento. Acho que o que a gente tem escolhido é bastante incoerente com essa vocação original, né? E acho que por isso que a gente tem sinais de ruptura, né? De descontínuo, que isso não tem funcionado, né? A relação com a natureza não tem funcionado, né? Não dá para estabelecer uma relação de dominação e exploração da natureza, porque é uma relação de dominação e exploração comigo mesmo, né? Com as pessoas, com os seres humanos. Então, essa volta, olhar um pouquinho para trás e reconhecer os aprendizados, né, que nossos ancestrais têm para nos oferecer é muito precioso, né? É bastante precioso. Então, acho que esse é um convite assim urgente para a gente fazer, né? O fato que é uma certeza que a gente tem é que se a gente chegou até aqui é porque houve muita colaboração e houve muito cuidado uns com os outros, né? As relações de cuidado estiveram no centro da nossa evolução, né? De muitas formas. O que a gente precisa é honrar isso, né? E não romper com isso. Deixa eu partilhar uma coisa contigo, Roberto, e com o Gabriel. O Gabriel sabe um pouco que acompanhou. Eu, ano passado, organizei com alguns colegas uma cimeira online que se chamava Coming Down to Earth, que era sobre transformação de conflitos, mas todo o exercício veio de uma constatação muito profunda de que
nas últimas décadas, eu tenho acompanhado e observado tanta energia, tanta gente a pôr tanta energia nestes processos de mudança, nesta colaboração e tudo mais, e vi tantos espaços a falhar, a colapsar, por causa do fator humano, por causa da dificuldade de nós humanos no encontro uns com os outros, de conseguirmos encontrar um espaço de colaboração saudável. E então organizamos esta cimeira para explorar isto, porque de facto hoje fala-se muito de colaboração. Nós com a cimeira foi muito interessante e não temos agora tempo para falar sobre ela, mas algumas coisas que eu concluí de ter anfitriado esse espaço com mais de 3.000 pessoas, todo mundo a participar, e 5 semanas, workshops, sessões, muita conversa, e que está online para quem quiser contactar e explorar, está tudo online disponível, basta seguir em Coming Down to Earth. Foi que uma das coisas é que o grau de complexidade em que estamos hoje exige que nós consigamos trazer as diferentes vozes dentro de um sistema para que o sistema se possa ver a si próprio. E isso é algo que, se tu fores olhar para todas as metodologias que temos ali no livro, todas elas ajudam a isso, todas elas ajudam os seres humanos a virem para um espaço de escuta profunda, de diálogo sobre aquilo que é importante, sem evitar aquilo que também causa dor e aquilo que são os temas mais difíceis, para que eles para que nos tornemos conscientes coletivamente deles, eles venham à superfície e possamos lidar com eles. E daí, por exemplo, temos feito o shift do conflito, de olharmos para conflitos não como um problema e como algo que temos que evitar, mas como algo que está a chamar a atenção para algo no nosso sistema que precisa de atenção. Tal como o corpo tem uma dor, há uma febre, há algo que está a dizer, olha, algo no teu organismo, no teu todo que não está a funcionar bem. O conflito é para o corpo social, não é? É algo aqui que precisa de atenção e cuidado. Então mudar essa lógica é super importante, e eu penso que estas metodologias que vocês trazem no livro, essa sistematização fantástica deste tipo de grupo de metodologias, serve em última instância para isto, para nós conseguirmos trazer mais consciência aos sistemas que habitamos e que construímos, para que eles próprios se possam mover. Porque tu disseste uma coisa que eu quero reafirmar com super forte, que é, eu tenho esta crença, e acho que partilhamos os três dela, que cada comunidade e cada pessoa tem em si aquilo que precisa para lidar com os desafios que tem. Às vezes precisa de apoio ou de algum suporte, mas ninguém deve ir para um local, e eu já estive a trabalhar noutras partes do mundo, não devemos ir para um local com a ideia de vamos aqui baixar as soluções ou dar as respostas todas. As pessoas têm, nós temos é que contribuir e apoiá-las no seu processo de desenvolvimento para que elas consigam desenvolver essas capacidades para trazerem aquilo que está vivo nelas à vida. Muito bem, eu diria que estamos na fase final. Gostava de recolher da vossa parte uma ou outra observação e em jeito de síntese e, enfim, de despedida, mas não posso deixar de aproveitar este momento para agradecer ao Nuno da Silva a presença e ao Roberto Martini também pela presença aqui neste espaço. Foram super eloquentes e foram super inspiradores, diria eu, para se calhar algumas pessoas, e pronto, e queria deixar aqui o meu agradecimento profundo pelo facto de terem estado presentes aqui, e celebro essa vossa vinda e esse tempo que vocês recolheram dentro da vossa hiper mega ocupada agenda, e celebro isso, e muito obrigado, antes de mais. Nuno ou Roberto, sintam-se à vontade para se interromperem e para falar nos últimos 5 minutos que temos e trocarem algumas impressões em jeito de síntese. Eu não vou fazer nenhuma pergunta específica, porque acho que vocês... Roberto, eu se calhar sentia que era mais de serviço que fechasses tu, até porque, pronto, foste tu que escreveste o livro e eu vim contribuir um pouco com a minha voz para a distribuição do livro em Portugal, que é super importante. Eu, se calhar, a única coisa que mencionava e que foi também fruto deste olhar para os conflitos e como podemos lidar com eles de uma maneira mais saudável, e quanto nisso entra este espaço, quanto isso é importante neste espaço de colaboração, é reconhecer que nós, individualmente e coletivamente, estamos num espaço muito traumatizado, fruto de muita história, das histórias que falávamos, destas narrativas de separação, de escassez, de competitividade,
e que já vem de geração em geração. Portanto, estamos a falar de uma história longa, tanto de colonização como de colonizados, enfim, de relações desiguais de poder, etc. E, portanto, quando vamos para o espaço coletivo, isso tudo vem a jogo, está tudo na nossa bagagem, então termos muita delicadeza, muita gentileza, muita compaixão connosco próprios e uns com os outros, muita humildade. Não é fácil, temos que enfrentar muitas dores dentro de nós, e é o único caminho que temos para fazer, e temos que fazê-lo, e nós estamos aqui no planeta, somos nós que não há mais ninguém que possa fazer este caminho, temos que ser nós. Então, só dizer-vos a quem está-nos a ouvir que estamos juntos no que podemos, apoiar-nos uns aos outros. Espero que consigamos continuar-nos a apoiar neste caminho coletivo que temos para ultrapassar estes grandes desafios e podermos trazer à vida culturas mais regenerativas. E estou muito feliz de ir descobrindo cada vez mais gente neste caminho e mais alinhada, e ver que as coisas necessárias vão surgindo. E vamos nos complementando todos, e que esta onda que vem aí já está a caminho, alguns já estão a surfar, outros estão a tentar passar o ponto de arrebentação para conseguir surfar, e outros estão na arrebentação a levar porrada, e outros estão ainda na praia a ver, super felizes, a ver o chopinho. E há lugar para todos, temos é que conseguir cada um do seu lugar contribuir, e por isso celebrar o livro e esperar que consigamos ir falhando e continuando a persistir no caminho. Muito obrigado a vós. Obrigado, Nuno. Nós conversávamos aqui sobre essa expressão de surfar a mesma onda, né? Eu fico muito feliz, assim, honrado com essa conversa aqui com você, Nuno, Gabriel, assim, vocês terem proporcionado esse encontro. Eu saio fortalecido, assim, pelo propósito da pedagogia da cooperação, né? As diferentes possibilidades que ela tem de criar espaços, criar ambientes onde as pessoas possam encontrar diferentes formas de se relacionar, espaço para ser quem elas são, né? E encontrar formas mais colaborativas de se relacionar, de transformar os conflitos, os desafios que encontram no cotidiano. Então, eu saio fortalecido e celebrando essa nossa conversa, conhecendo um pouco mais o conceito de cultura regenerativa, e estou conectando a cultura da cooperação, essa rede regenerativa de tantas outras metodologias que estão na mesma direção, assim, né, de consertar o mundo, assim, de fazer o mundo um espaço melhor, mais gentil para todos nós, né? Então, celebro esse encontro proporcionado por vocês, e muita gratidão a esse bate-papo aqui. Obrigado, Roberto. Obrigado, Nuno, uma vez mais. E, de facto, vamos tentando perceber que este mundo... eu, no outro dia, ia, enfim, por aí fora, pela estrada, e, de repente, tive uma epifania em que disse: como é que é possível, nós estamos aqui a andar nesta estrada, e este planeta onde nós estamos circula a uma velocidade vertiginosa pelo espaço e, ao mesmo tempo, roda sobre si mesmo. E nós não temos essa noção. E precisamos de nos lembrar que, de facto, nós vivemos num todo, esse todo é o planeta, que nos abriga com a própria natureza, e nós não estamos separados dela. E, de facto, o Nuno e eu trabalhamos aí numa prática reflexiva, que também nos faz olhar para o mundo e para o meio onde nós vivemos de uma forma diferente, e de facto é preciso nós encontrarmos, se calhar, na natureza, para além de outras coisas, a metáfora que ela própria nos traz em permanência. E, portanto, é com esta metáfora que eu vos deixo, e muito obrigado a vocês os dois, foram super fantásticos, e a conversa correu super bem, e estou muito emocionado e contente. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado.